Continuando o capítulo 13 da segunda parte do livro Sexo e Destino, né? A Beatriz estava sendo levada, modo de dizer, para a casa onde ela viveu. E o pai, arrependido do incentivo infeliz, quis recuar, mas não pôde. Dolorosamente magnetizada pelas próprias recordações, Beatriz avançou apressada à procura dos tesouros domésticos, mas não encontrou nos lúgubres recintos, senão poeira e sombra do oásis familiar que construiu. Além de tudo, o elegante domicílio, condenado a leilão, se transformou em abrigo de malfeitores desencarnados, aos quais se reconhecia absolutamente sem forças para expulsar. A desesperada criatura correu de cômodo em cômodo, de susto em susto, de grito em grito, até que se lançou de bruços nos tacos da esperançosa câmara que merecia a sua preferência, pronunciando frases desconexas. Beatriz enlouqueceu. Postei-me de vigília e acalmando enquanto Neves, desolado, recorria aos serviços do amparo urgente, ligados a almas irmãs em local não distante. Ou seja, o que era importante para o coração dela eram as coisas materiais. Ela suportou tudo que ela ouviu do Nemésio, traições, tudo. Os crimes não abalaram ela tanto quanto as coisas materiais, os apegos materiais. Félix sabia disso, por isso ele não queria que ela viesse, né? O auxílio não tardou. No dia seguinte, enfermeiras especializadas colaboraram conosco por determinação de Félix, mas somente depois de 4 dias sobre o incidente pudemos reentrar no instituto, reconduzindo-a dementada. 2 semanas de trabalho vigoroso e atenção constante se esvaíram infrutíferamente no lar de Félix, até que um dos orientadores da equipe médica recomendou a internação da enferma em hospital adequado, a fim de que se aplicasse a sonoterapia com algum exercício da narcoanálise, para que exumassem suas recordações possíveis da existência anterior, com a cautela devida, de modo a que não se precipitasse em mergulhos de memória relativos a períodos precedentes. O parecer foi acatado. Félix convidou Neves e a mim a comparecer junto dele e do irmão Regis, no gabinete em que se efetuaria a pesquisa. A pesquisa de lembranças passadas de Beatriz, né? No momento indicado, ao pé de Beatriz, que dormia num leito, cujo travesseiro se achava munido de recursos eletromagnéticos especiais, permanecíamos Félix, o irmão Regis, o distinguido psiquiatra que discutiu a medida, acompanhado de 2 assistentes, o chefe de arquivo de almas irmãs, Neves, e eu. Ao todo, 8 companheiros observando a paciente, sendo necessário explicar que as autoridades ali reunidas dispunham de aperfeiçoado sistema de comunicação para consulta rápida às repartições a que se mantinham vinculadas. Félix, circunspecto. Neves, sob nervosismo. Os médicos diligentes e nós expectativos. Iniciada a experiência, Beatriz denotando voz a maneiras diferentes das que lhe eram habituais, revelou-se num ponto indeterminado de existência anterior, reclamando contra uma certa Brites Castanheiras, mulher a qual imputava os infortúnios que devastavam sua alma. Pelas considerações amargas, via-se que o analista esbarrou com expressivo foco de exacerbação, permitindo fácil penetração nos domínios recônditos de sua mente. Prevalecendo-se disso, o médico perguntou onde conheceu Brites, em que época e em que circunstância. Beatriz, sempre em sono provocado, respondeu que para isso precisaria lembrar a juventude, e devidamente estimulada, esclareceu
que nasceu no Rio em 1792 e se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que veio do homem com quem se casou em segundas núpcias. Informou haver nascido na rua do Matacavalos, numa casa singela em que viveu descuidosa meninice. Porém, em 1810, seu destino se modificou. Casou-se com um rapaz português de nome Domingos de Aguiar e Silva, que se demorava no Brasil em serviço do Duque de Cadaval, na corte de de Dom João VI. Dessa união teve um filhinho, que recebeu o nome de Álvaro, em 1812. Porém, o marido faleceu prematuramente no caminho do Boqueirão da Glória, quando se responsabilizava pela condução de alguns potros bravos adquiridos para as cocheiras reais. Referiu-se com gratidão às manifestações de estima com que se viu brindada por personalidades influentes da época e às promessas articuladas em favor do pequenino que ficou órfão. Viúva aos 22 anos de idade, foi cortejada por um rico ourives que montou estabelecimento na Rua Direita, Justiniano da Fonseca Teles, moço mais jovem que ela, apenas 3 anos. Moço mais velho que ela, apenas 3 anos, cuja proposta de casamento aceitou. Se alegrou por verificar enteado e padrasto em abençoada camaradagem. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente, e como não possuía filhos do segundo matrimônio, a criança se levantou entre ela e o esposo por laços de luz e amor. Ainda assim, aos 15 anos de idade, em 1827, o menino embarcou rumo à Europa sob o patrocínio de fidalgos amigos do pai, tendo realizado estudos brilhantes em Lisboa e Paris. A magnetizada narrava sucessos da época, exteriorizando impressões sobre pessoas, coisas, realizações e ocorrências, como se trouxesse a imaginação recheada de crônicas vivas. Confidenciou que o filho regressou em 1834. Para ela e Justiniano, a casa se transformou de novo num mar de rosas, até que certa noite... Diante das reticências, o irmão Félix, visivelmente comovido, solicitou que o serviço de análise se detivesse nas possíveis recordações da noite mencionada. O orientador da pesquisa atendeu. Beatriz franziu a testa, patenteando o sofrimento de quem esbarrava com uma ferida no próprio corpo, sem meios de extirpá-la, e respondeu descontente. Devo explicar que Brits era casada com Teodoro Castanheira, rico negociante que morava na Rua da Valinha. Ambos moços com uma filha única, Virgínia, pequena de 11 anos. Embora eu tivesse ultrapassado os 40, junto de Brits, que ainda não tinha alcançado os 30, nos queríamos intensamente, enquanto que nossos maridos nos copiavam na afeição, com a mesma diferença de idade. Eles unidos pelos negócios e nós pelos sonhos caseiros. E continuou. Na noite que comecei a mencionar, meu esposo e eu apresentávamos Álvaro à sociedade, no sarau do comendador João Batista Moreira, na Pedreira da Glória. Senti horríveis pressentimentos quando Álvaro e Brits se cumprimentaram, parando estáticos, de olhos um no outro, para ouvir as sonatinas. Em vão inventei motivos para nos retirarmos cedo. Voltamos tarde com o rapaz devaneando. Supunha impossível que ela fosse casada e mãe de uma filha. Pareceu simples menina de salão, na graça de que se enfeitava. Fiz quanto pude para evitar o desastre, mas o destino... Ambos, tomados de paixão recíproca, iniciaram-se em passeios, voltas pelo mangrulho e brincadeiras na praia de Botafogo, excursões de carroça, carruagem,
para a fazenda do Capão. Passeios para lá de Muda da Tijuca. Isso tudo acontecia pacificamente, até que Teodoro os descobriu juntos num quarto do Hotel Faroux. Escandalizado, o marido desinteressou-se da mulher, embora não se retirasse do lar por amor à filha. Mas mesmo nessa posição, cortejou a menina Mariana de Castro, a que chamávamos Naninha, jovem de bons costumes que residia com os pais na Rua do Cano. Brits, longe de se magoar, até mesmo facilitou quanto pôde a ligação para se ver livre. Naninha acabou cedendo às escondidas, mas rejeitou 2 filhos do comerciante nas portas da misericórdia, como é do conhecimento público. Então, naquela época, as portas da misericórdia era onde as mães que não queriam os filhos os colocavam num cestinho. Rodavam a porta e o cestinho era colocado para dentro do convento para adoção. Ninguém sabia quem tinha colocado a criança, ninguém sabia mais nada. A senhora Torres entrou em crise de lágrimas e seguiu contando que o filho, depois de 4 anos, se cansou de Brits e só então comunicou à família que deixou uma prometida em Lisboa. Suspirava por voltar, mas receava que a amante se despenhasse no suicídio. Depois de muitos artifícios em vão para retirar-se, arquitetou um plano maquiavélico, de que resultou para ela, mãe amorosa, a infelicidade irremediável. Pouco a pouco, percebendo a fraqueza de Brits pelas joias, insinuou ao padrasto dele que ela desejava possuir a sua dedicação, fantasiando recados e armando calúnias. Justiniano, vencido pelas sugestões do enteado, pôs-se em ação, conseguindo impressionar Brits com presentes raros, até que no primeiro encontro, forjado pelo próprio Álvaro, ele interferiu na cena, assumindo o papel de companheiro ultrajado, afastando-se, enfim, para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. O golpe infundiu na senhora Castanheiras uma nova personalidade. Se converteu em pavorosa mulher, calculista, cruel. Nunca mais se viu um gesto de piedade. Justiniano se transformou num homem de sexualidade pervertida, extorquindo-lhe dinheiro e mais dinheiro, até ao ponto de entregar-lhe a própria filha, Virgínia, que tinha feito os 15 anos de idade, vendendo-a ao amante, homem já velho, para conquistar terras e haveres. Ainda assim, não contente com os próprios desvarios, desencaminhava moças de nobre formação, atirando-as no prostíbulo. Estimulava infidelidades, vícios, crimes, abortos. Virgínia, com quem Justiniano passou a viver em definitivo, abandonando a esposa, se transformou em pomo de discórdia entre o senhor de Fonseca e Teles e Teodoro Castanheiras, que se atormentavam mutuamente em 11 anos de conflitos inúteis, até que o marido de Dona Brits, então vivendo maritalmente com Naninha de Castro, desde muito, apareceu morto a punhaladas na Rua da Cadeia, atribuindo-se o homicídio a escravos foragidos. Porém, Naninha não ignorava que Justiniano foi o mandante e tramou desforra. Uniu-se a outro homem, em cujo espírito influiu despeito e ódio contra o ourives da Rua Direita. E os dois, então morando num recanto da praia do Botafogo, planejaram assassiná-lo num suposto acidente. Justiniano, já idoso e enfermo, adquiriu o hábito da visita domingueira à Bica da Rainha, no Cosme Velho. Quando regressava de uma dessas jornadas, à noitinha, guiando a carrocinha em que se fazia conduzir, Naninha e o companheiro, ocultos na sombra, crivaram o cavalo de pedras revestidas de farpas, depois de escolher o local que favorecesse o desastre.
O animal desembestado se lançou ladeira abaixo, rebentando freios e arremessando o velho do cimo de um barranco, sobre um monte de lajes que se empilhavam embaixo, onde Justiniano encontrou a morte, quase que instantânea. E Dona Beatriz rematou lacrimosa. Ah, meu Deus, tudo por nada. Porque Álvaro, de retorno a Portugal, achou a prometida casada com outro, por imposição dos pais, regressando mais tarde ao Brasil, onde acabou na condição de professor solteirão. Ai, meu filho, por que se tornou o autor de tantas calamidades? Nesse tópico das revelações, o irmão Félix solicitou dos cientistas um intervalo para explicações, antes de se retirar. A doente foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe do arquivo a certidão de saída de Beatriz, já que se ausentou dali mesmo, quase 50 anos antes, para a reencarnação no Rio. O interpelado, atento ao caso em exame, trouxe consigo a ficha de Dona Beatriz Neves Torres. Sim, precedendo o nome atual, aparecia o de Leonor da Fonseca Teles, que desencarnou no Rio. Esteve por algum tempo em regiões inferiores, onde morou por 28 anos em colônia espiritual de reeducação não distante, e passou apenas 2 meses no Almas Irmãs, em 1906, por solicitação do próprio irmão Félix, que patrocinou o seu renascimento no lar de Pedro Neves, ali presente. Porém, Félix rogou as informações possíveis sobre as personalidades referidas por Beatriz que estivessem vinculadas ao Instituto. Aparelhos funcionaram e o arquivo respondeu com presteza. Justiniano da Fonseca Teles, Teodoro Castineiras, Virgínia Castanheiras e Naninha de Castro estavam reencarnados no Rio, todos com certidões de saída do Almas Irmãs. Justiniano era Neves Torres, negociante, com débitos agravados. Vamos lembrar lá do livro Ação e Reação, do capítulo 12, né? Dívidas agravadas. Teodoro Castanheiras apresentava-se com o nome de Cláudio Nogueira, já desencarnado, mas ainda em serviço na Terra, com melhoras sensíveis, com índices promissores de reforma íntima. Naninha de Castro foi Marita Nogueira, que esteve recentemente desencarnada num dos parques de repouso da organização e que se achava em processo de novo renascimento no plano físico, por pedido expresso do próprio diretor do Instituto, enquanto Brites Castanheiras trazia na Terra o nome de Márcia Nogueira, cuja ficha era desoladora. O registro dessa mulher somava a longa série de abortos e deserções do dever, além de vários compromissos indiretos em lares destruídos e existências sacrificadas. Anotações das piores nas piores anotações da instituição. Um dos médicos presentes, talvez empolgado com o depoimento de Beatriz, perguntou por notícias de Álvaro. O arquivo elucidou que Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída para a reencarnação pelo Almas Irmãs. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Lá também tem um PROCON, né, do plano espiritual. Leonor, que foi sua mãe carnal, Justiniano, o padrasto, e a própria Brites Castanheiras, antes do regresso a novas lides terrenas, haviam escrito severas acusações contra ele, embora os 2 últimos tivessem estado apenas de modo ligeiro no Instituto ao saírem da colônia penal. O irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre, por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Constava sim, esclareceu a repartição competente. Um dia se empenhou com melhores impulsos maternais, para garantir casamento digno à filha enferma. Lá no capítulo 11, lembra, na segunda parte desse livro? Então, o instrutor, conjugando dignidade e modéstia,
levantou-se e, nos arrastando com a valorosa humildade de que dava testemunho, nos contou que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa, o mesmo espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência exigia implorar voluntariamente sua reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brites, então na personalidade de Viúva Nogueira. Se esforçaria na regeneração de si mesmo e daria a existência, já que se reconhecia o seu carrasco, categorizando-a por vítima. Um raio não nos fulminaria com tanta força. Os médicos estavam cabisbaixos. O irmão Regis tinha lágrimas. Neves empalideceu e eu mal conseguia respirar. Corajoso, Félix continuou, esclarecendo que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias, e que, em razão disso, daquela hora em diante tornaria pública a decisão de se recolher a trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Confessou que a delinquência sexual gerou para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que arruinasse um edifício ou uma cidade, através de explosões em cadeia. Lesando os sentimentos de Brites Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que transformou o seu coração e o seu cérebro. Identificava-se diante dos princípios de causa e efeito culpado, até certo ponto, por todos os delitos de natureza emotiva que por ela cometidos, uma vez que após abandoná-la, lançando-a deliberadamente à deslealdade e aventura. Podia compará-la a uma bomba, por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicou, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligiu. Ele, a quem devíamos tanta felicidade, nos rogava apoio fraterno para que se conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto, assim que Marina restaurasse o claustro materno após o renascimento de Marita. Idealizou encontrar-se com Márcia na ternura de um neto. Seria o seu companheiro nos tempos áridos da velhice corpórea. Recolheria o seu amor puro. Sofreriam juntos, daria o seu coração. Não lhe competia a indiferença, persuadido como se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na estância física. Se o Senhor lhe concedesse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos, desde o raciocínio infantil, que o amparássemos nos dias de tentação e fraqueza, que perdoássemos suas rebeldias e suas faltas, e que por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos em tempo algum qualquer mergulho em facilidades nocivas a título de amizade. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando-o de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achegavam em preparativos para o retorno à terra, que partiriam antes dele, que contava com a possibilidade de se retirar na direção do Instituto dentro de aproximadamente 6 meses, a fim de aprontar-se, e que não desejava outra coisa, que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Mas nenhum de nós dispunha de energias para alargar o silêncio. Os médicos requisitavam substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Regis, mudo, afastou-se, dando o braço ao chefe do arquivo. Neves se aproximou da filha inerte.
dando a ideia de quem desejava esconder-se para meditar na lição. Me vi só diante do instrutor, elevando para ele os olhos, como na primeira vez que o vi, na residência de Nemésio. Procurei recompor-me ao olhar o seu rosto imperturbável. Era o mesmo homem que eu não sabia dizer se amava como meu pai ou meu irmão. Ele percebeu o meu estado de alma e me abraçou. Através daquele olhar firme e perspicaz, compreendi que não me desejava sensibilizado e tentei me reequilibrar. Apesar disso, incapaz do controle total, pus a cabeça que a emoção desgovernava naquele ombro que me habituei a venerar. Mas, antes que eu chorasse, senti sua mão a afagar de leve os meus cabelos, ao mesmo tempo que me perguntava, pela aula de fluidoterapia, de que não seria lícito ausentar. Ou seja, você tem aula, vai lá, né? Saímos juntos. Lá fora, ao vê-lo caminhar ereto e calmo, tive a impressão de que o sol brilhava nos céus. Era uma advertência da sabedoria divina, a que sustentássemos lealdade na marcha constante para a luz. E assim ele termina o capítulo. Então, a forte emoção sofrida por Dona Beatriz no contato com as lembranças de Nemésio rompeu um equilíbrio emotivo e desencaminhou o processo alienatório concluído ao visitar a casa que lhe pertenceu, pelo seu apego material, né? Vamos observar, né, que tal desequilíbrio tem suas raízes nas zonas traumáticas inconscientes reveladas posteriormente pela narcoanálise que foi submetida, sendo que nessa narcoanálise Beatriz relata fatos não testemunhados por ela pessoalmente, mas que em espírito teve conhecimento. Então vamos lá, né? Beatriz, antes Leonor Fonseca Teles, casada em segundas núpcias com Justiniano Fonseca Teles, na existência anterior, voltava a associar-se ao mesmo segundo marido daquela existência com o nome atual de Nemésio Torres. Nemésio, antes Justiniano, se comprometeu na existência precedente com Brites Castanheira e depois com sua filha Virgínia Castanheira, novamente associado a Leonor, na pessoa de Dona Beatriz, é fortemente atraído por Marina, filha de Nemésio e Márcia, com a qual se compromete tanto quanto com Márcia, a ex-Brites Castanheiras. Márcia, antes Brites Castanheira, por questões econômicas, se relacionou naquela existência com Justiniano, chegando a entregar-lhe a própria filha. Na atual existência, também é atraída por Justiniano na pessoa de Nemésio Torres, tendo grande interesse pelas vantagens financeiras do parceiro de aventuras. Márcia, antes Brites, continua seus desvarios sexuais iniciados ao sentir-se abandonada por Álvaro. Desvarios esses novamente retomados na presente existência, quando, associada a Cláudio, viu-se por este desrespeitada. Então vamos lembrar o caso de Aracélia, né, narrado por Márcia na primeira parte do livro. Márcia, que antes incentivou Justiniano à perversão, chegando mesmo a entregar-lhe a filha, o encontra hoje como sedutor de Marina, a mesma Virgínia de então. Marina, a Virgínia Castanheira de antes, conviveu com Justiniano, estando aquele já idoso. Atualmente volta a manter relações com Justiniano, agora Nemésio Torres, homem também idoso. Marina, antes Virgínia, foi a causa da discórdia entre Justiniano, seu amante, com Teodório, seu antigo pai, e torna-se o motivo principal da antipatia entre Nemésio e Cláudio.
Justiniano, antes por Virgínia, assassinou Teodoro. Atualmente, Nemésio, por Marina, comete o mesmo crime contra Cláudio, embora seu desejo tenha sido o de eliminar Marina e não Cláudio. Cláudio, antes Teodoro Castanheira, ao ser abandonado por Brite, sua esposa, voltou-se para Naninha de Castro, com quem passou a manter relações. Atualmente, Cláudio, outra vez casado com Brites, na pessoa de Márcia, novamente sente-se fortemente atraído por Marita, agora sua filha, ex-amante de então. Marita, antes Naninha de Castro, enjeitou 2 filhos seus na porta da Casa de Misericórdia, no Rio, frutos de seu relacionamento com Teodoro Castanheira. Marita experimenta a prova da orfandade, considerando-se enjeitada pelo destino. Vamos lembrar aquela conversinha, né, aquele diálogo que ela teve, né, com a cachorrinha Joia. Félix, antes Álvaro Aguiar e Silva, o causador indireto das tragédias desencadeadas por Brites, atualmente regenerado, atingindo grande iluminação espiritual, transforma-se em tutor do Colégio dos Espíritos, envolvidos no mesmo drama vivencial. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.